Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui em casa esse fim de semana, eu tô gravando no sábado, esse fim de semana marca o fim da quinta semana de isolamento pra gente. E enfim, eu pensei em fazer uma lista de livros que sobre os quais eu pensei que eu acho que exploram, ao menos em parte, um pouco da questão que a gente está vivendo agora de pandemia, de coronavírus e etc, etc. E espero que vocês não estejam cansados de indicações sobre esse tema. É claro que ainda não saíram muitas coisas sobre o coronavírus especificamente, né? Acho que já saiu um ou outro ensaio mais longo, mas ainda nenhum livro, nada do tipo. Mas essas são leituras, e vocês vão ver, tem coisas bem variadas aqui nessa pilha, mas coisas que eu acho que exploram alguns aspectos do que a gente está vivendo agora. Claro que tem alguns outros mais clássicos que já foram indicados por aí, tipo Ensaio sobre a Cegueira, ou A Peste do Camus. Eu nunca li A Peste, mas o Ensaios eu já li. E de fato é um livro que tem a ver com o que a gente está vivendo e tal, mas enfim. Tentei fazer uma pilha um pouco diferente, vamos ver se vocês gostam dessas indicações. Justo esse que é um período um pouco curioso, né, para o mercado literário, ao mesmo tempo que muitas pessoas estão se voltando para isso, já que muita gente tem um pouco mais de tempo livre e tem outras prioridades, outras situações, agora estão percebendo quanto filmes e livros e arte em geral tem um impacto positivo na sociedade e, ao mesmo tempo, muitas livrarias e muitas editoras estão sofrendo um pouco para fechar as contas. Então, a gente também acho que tem que lembrar disso. E se você estiver na condição de ajudar o mercado livreiro de alguma forma, às vezes a comprar de uma livraria local que você goste ou direto de uma editora pequena, esse tipo de coisa pode ajudar bastante também. Eu queria avisar também que eu não sou de forma nenhuma uma leitora muito especializada nesse tema. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de coisa, eu indico muito um episódio. Eu gosto da série inteira, a série chama Explicando, uma série de pequenos documentários da Netflix que abordam temas diferentes e são 25 minutos em geral, em torno de 20, 25 minutos sobre um tema específico, e eu sempre acho que são 20, 25 minutos muito bem gastos. Eu acho impressionante a quantidade de informação que eles colocam. É óbvio que a gente não vai ser especialista de nada, mas dá pra ter uma ideia muito boa dos fenômenos que eles estão abordando. E na segunda temporada eles têm um episódio sobre epidemias e pandemias, e pra quem ainda tá um pouco confuso ou quer indicar pra alguém ainda que tá um pouco confuso, eu acho que é um episódio bem interessante pra explicar um pouco do que a gente tá vivendo num termo mais concreto, mais específico. Ele foi feito antes da epidemia, da pandemia do corona, mas já prevendo que não no futuro tão distante assim a gente viveria algo parecido. Então é bem interessante a gente pensar um pouco nessas coisas. Além disso, eu queria indicar também um podcast muito legal, um podcast novo chamado Literatura Viral. O apresentador, que é o Áureo, é conhecido de conhecidos e foi assim que essa indicação chegou em mim. Ele estuda teoria literária e humanidades médicas, e a pesquisa dele tem tudo a ver com essa questão que a gente está vivendo agora, então eu me indico bastante. Já tem vários episódios online, eu vou deixar o link ali embaixo para quem quiser saber mais, porque eu tô adorando ouvir, então tá aí uma indicação de podcast. E chega, né? Vamos para as indicações propriamente ditas. Eu queria começar com esse, então, que é um dos mais relacionados com o tema, eu diria, que é a história da humanidade contada pelos vírus, do Stefan Cunha Uivari, talvez seja assim, que saiu pela editora Contexto. Eu não vou mentir pra vocês que eu li esse livro já tem um tempo. Deve fazer aí os seus 8 anos, mais ou menos, e isso faz... Minha memória é péssima, gente, então vocês, por favor, me desculpem qualquer besteira que eu fale agora, mas ele basicamente vai percorrer grandes doenças que a gente já teve, então malária, sífilis, tuberculose, ebola, gripe, AIDS, sarampo e outros problemas aí que a gente já teve que enfrentar enquanto humanidade, e relacionando isso com a história da própria humanidade. Então, como que o crescimento dos centros urbanos aumentou a proliferação de doenças, como os avanços médicos mudaram isso,
como às vezes essas doenças estão relacionadas a outras questões, fins de guerras ou outras situações sociopolíticas, econômicas de vários tipos. Então, para a gente pensar um pouco numa perspectiva histórica mesmo dessas doenças, nada disso é novidade. A gente talvez esteja vivendo isso pela primeira vez, mas nada disso é novidade. E é bastante presente na história em geral e bastante problemática todas as vezes que isso aconteceu, né? Eu acho que isso ajuda a gente um pouco a tirar a nossa perspectiva de por que isso está acontecendo e tal. E traz um pouco uma perspectiva histórica que é interessante também. Curiosamente, é um livro curto e não é um livro chato de ler, eu diria. Ele pode soar muito específico, mas na realidade ele é uma narrativa interessante, um pouco assustadora em alguns momentos. A gente está falando de doenças, de mortes, e vivendo uma experiência atualmente, né, isso pode ser um pouco estranho, mas ele não é técnico demais ou nada do tipo. Ele é um livro acessível para mim, por exemplo, que não tem nada a ver com nenhuma dessas áreas específicas. Então é um livro que eu indico bastante. Outro livro que eu acho que tem um pouco a ver com coisas, sentimentos de quarentena, eu chamaria, é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Nesse livro aqui a gente vai ter um personagem principal, que é o Hans Castor. Ele vai para um desses lugares de recuperação de tuberculose, né? Então ele tá lá no hospital, num lugar meio idílico, meio que um sanatório, assim. E exceto que todo mundo que tá lá tá doente, né? Então eu acho que tem um pouco a ver com esse sentimento de quarentena, de isolamento, de conviver com uma sombra de uma doença, de uma coisa pior. É um livro que tem a ver com certeza com outras coisas, tem a ver com o momento socioeconômico político da época, existem esse tipo de alegoria, mas tem uma certa romantização e até certo ponto uma crítica dessa romantização da doença. Então isso tudo tá aqui também, mas eu acho que esse sentimento de viver nesse contexto e essa vida que de repente é limitada a um espaço geográfico me parece que tá muito aqui. Então, enfim, é um livro que eu gosto bastante. Eu acho um ótimo motivo para indicar ele. Bom, depois eu tenho 2 livros da Susan Sontag, porque eu não consegui escolher só um. Tem esse aqui, eu reli o Assim Vivemos Agora no mês passado ou retrasado, não lembro mais. Mas é um livro dela que eu gosto muito, é um conto que tem essa ediçãozinha, mas também dá pra achar em algumas antologias. E é um conto sobre a época em que a AIDS começa a se disseminar. Então a gente tem um grupo de amigos, um círculo social ao redor de uma pessoa que está com AIDS, e todo o conto é construído a partir de verbos de sende, então os verbos dizer, contou, perguntou, relatou, esse tipo de verbo que indica a fala, porque a gente tem essa cadeia de informações entre essas pessoas, então sobre o estado dessa pessoa, sobre... Enfim, mostra um pouco tanto, por um lado, um aspecto de desinformação, no sentido de que na falta de uma base maior, essas pessoas ficam se comunicando entre si, mas mostra também um sentimento de comunidade que se cria a partir dessas situações, um contexto social que se desenlaça a partir disso, que também é muito interessante para a gente pensar certas coisas mais comunitárias que têm acontecido agora. E, enfim, só porque eu gosto também desse texto. Outro livro dela, e esse aqui um de não ficção, que é importante para a gente pensar um pouco, é o Diante da Dor dos Outros. Esse aqui é um ensaio que ela já escreveu mais no fim da vida, um pouco, pensando um pouco sobre como a gente, enquanto sociedade, recebe imagens de dor e guerra e esses momentos extremos, né? O que esse tipo de coisa provoca na gente? Eu acho que ele chega um pouco perto de explicar pra gente, porque a gente acompanha na mídia muito sobre o corona e principalmente sobre o que está acontecendo nos lugares piores.
E o livro então tem a ver com isso, de como que isso, se num primeiro momento choca, depois chega a, de certa forma, anestesiar a gente e fazer com que a gente não perceba mais certas coisas, porque a gente fica tão acostumado a ser exposto a isso que a gente perde talvez um pouco da nossa sensibilidade. Então ela vai refletir um pouco sobre esse aspecto de espectador, de receber esse tipo de imagem, de informação o tempo todo e o que isso pode causar. E é interessante pra gente pensar um pouco nossa própria humanidade diante de tempos assim. Outro livro de ficção que eu queria indicar, eu não tenho aqui e eu li faz muito tempo e eu li emprestado da biblioteca na época da faculdade. Eu li no meu primeiro ano de jornalismo, isso foi 2008. E é um daqueles livros que eu arrependo de não ter comprado porque ele tá fora de catálogo agora, infelizmente. Se alguém souber, inclusive, alguma coisa, me avisa nos comentários. Mas é O Mês da Gripe, do Valêncio Xavier. O Valêncio Xavier é um escritor paranaense e eu recomendo demais, demais, demais que vocês procurem esse livro nas bibliotecas quando a gente puder fazer isso de novo. Mas ele vai fazer um livro sobre a gripe espanhola em Curitiba e ele vai construir esse livro a partir de recortes de jornais e relatos. Então ele tem toda uma carinha de scrapbook, assim, de uma sequência desses recortes, assim, e várias imagens e várias coisas contando um pouco a narrativa de como foi para a cidade viver a gripe espanhola. Então desde quando ela já estava acontecendo fora até ela chegar e o que isso causou. É muito interessante pensar tanto a construção da narrativa do Valêncio Xavier. O livro, se eu não me engano, é da década de 80, não é da época da gripe espanhola, né? Ele retomou essa história, da década de 80 ou 90 até, talvez. Mas é muito legal. Se eu encontrar algumas imagens na internet, eu coloco aqui pra vocês. Mas é um livro até que eu fui ver agora e tá meio caro nos sebos, galera. Eu fiquei assustada. Mas, enfim, tomara que alguém traga uma edição desse livro em breve, um livro que vale muito a pena conhecer e que também vai lidar com essa coisa, assim como o Diante da Dor dos Outros, também vai lidar um pouco com essa noção de a notícia, como que se conta essa história, né? Bom, esse próximo talvez seja um pouco mais manjado nessas listas recentes, mas é o Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos, da Eula Biss, que saiu pela Todavia. Eu fiz um vídeo pra ele aqui no canal, eu vou deixar o link ali embaixo. Mas o que é interessante é que ela vai pensar um pouco, é um livro-reportagem, que ela vai pensar um pouco sobre esse tema relativo a questões mais contemporâneas, então outro livro antes do corona especificamente, mas vai falar um pouco sobre como comunidades, um aspecto comunitário disso, por exemplo, as vacinas, né? Pensar que quando a gente toma uma vacina, a gente não está protegendo só nós mesmos, mas a todo o nosso círculo social, né? A gente, ao não pegar a doença, para de ser transmissor da doença também, né? E um pouco dentro disso entra a importância do isolamento, né? Não é só porque a gente às vezes não vai pegar ou vai pegar e lidar com isso facilmente, mas ainda assim a gente vai ser transmissor disso, né? E nem todo mundo vai estar na mesma posição que a gente de reagir. É um livro que vai debater um pouco essas coisas e como isso se torna cada vez mais um aspecto latente da nossa sociedade, em grande parte pelo modelo de construção da nossa sociedade. A gente tem grupos humanos muito grandes, a gente tem muito consumo de carne animal, a gente vai ter várias coisas assim que são coisas que facilitam muito a criação de novos vírus, novas bactérias e disseminação disso de um jeito muito rápido, né? Que é um pouco o que a gente viu com o corona agora e demoramos depois. Então é um livro que discute essas questões e eu acho que é um livro importante. A Todavia, inclusive, liberou ele gratuito, o e-book, um tempo. É um livro que eu acho que vale a pena a gente ler. E puxando o gancho desse livro, um livro que a Eula Biss menciona com bastante frequência no livro dela é o Drácula, do Bram Stoker. A gente, a princípio, pensa nessa questão dos vampiros apenas como uma literatura de fantasia ou alguma coisa assim. Mas é muito mais do que isso, né? O Drácula surge num momento em que começa a suspeitar-se, começam a ter teorias de que as doenças podem ser transmitidas pelo sangue, que pode ter a ver com o sistema de circulação.
e tudo tá um pouco nebuloso ainda, mas isso aqui é um resultado desse pensamento geral da época. E né, de pensar nessa coisa que se transmite pelo sangue, óbvio que daí vai ter o seu aspecto de fantasia, vai ter seu aspecto romantizado em cima disso, mas um pouco como isso pode ter a ver e como que isso se dá em relação das pessoas e como que isso se torna uma preocupação, né? A partir do momento que essas teorias começam a existir, as pessoas começam a pensar nisso também, isso se torna um fator social, digamos assim. Eu acho que é uma coisa que o livro explora um pouco, e se não, é um clássico da literatura, é uma fantasia interessante, e só por isso já vale a pena. O livro seguinte que eu queria mostrar pra vocês, eu sei que eu indiquei ele recentemente aqui no canal, mas é o Aqui, do Richard Maguire. O Aqui é uma graphic novel que se passa sempre no mesmo espaço, porém em diferentes tempos. Então é como se a gente tivesse uma câmerazinha de time-lapse parada assim no mesmo lugar e as cenas se desenrolando ao redor do tempo, só que elas não são apresentadas pra gente de forma cronológica e às vezes elas são interpostas, né? Então aqui a gente tem a grande quadro em 2015, mas essa janelinha é 1988 e a gente vai então tendo essa sobreposição da história de tudo que aconteceu em determinado lugar. E é muito legal, porque muitas cenas são cotidianas. Eu acho que agora que a gente tá mais nas nossas casas, eu comecei a pensar um pouco sobre essa questão espacial e os diferentes usos que a gente dá para os nossos espaços e como eles se transformam dependendo das nossas necessidades e com as nossas experiências. Eu acho que esse livro tem um pouco a ver com isso, assim. Então ele não tem nada diretamente relacionado a doença ou vírus ou algo assim, mas eu acho que ele dá um pouco conta desse sentimento de pensar essa nossa espacialidade. Eu não sei se vocês têm pensado sobre isso. Eu normalmente não fico tanto tempo em casa e depois de 5 semanas em casa eu comecei a pensar um pouco mais sobre essas coisas e por isso que esse livro voltou pra minha mente. Bom, uma leitura recente que eu fiz, eu li no Kindle o Formas de Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. Eu já estava com vontade de ler já faz um tempo, eu vi uma palestra com ele ano passado que eu gostei muito, muito, muito. E eu já indiquei aqui nos vídeos de indicação de links e tal, algumas entrevistas com ele. E o que é interessante, bom, o Ayrton Krenak é um pensador indígena brasileiro. E no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele está pensando um pouco na sociedade como um todo e nas sociedades indígenas também, obviamente. Mas o que ele vai falar é que para eles o mundo já acabou, eles estão vivendo em um sistema de sobrevivência há muito tempo, né? E o que ele vai falar é um pouco isso de como o mundo é instável e no fundo, não posso dizer por todo mundo, mas às vezes a gente tem alguma ideia de estabilidade do mundo e quando alguma coisa assim acontece a gente fica desnorteado, mas a realidade é que o mundo sempre foi assim, às vezes não pra gente, mas o mundo já tá acabando faz muito tempo e já existem muitos problemas e pra muita gente o mundo já acabou. E como que é se relacionar com isso, né? E pensar nossas atitudes no nível individual e no nível coletivo em relação ao mundo. E uma coisa que eu fiquei muito pensando durante a leitura do livro, é um livro curto demais, gente. Você termina o livro, porra, já acabou o negócio. Ele tem todo um outro jeito de pensar e de criticar que é incrível e que eu acho que traz uma luz gigantesca pra gente nesse momento. Porque é um pouco pensar, não é porque isso está acontecendo comigo, mas é porque isso está acontecendo com a gente, por que a gente como sociedade está chegando nesse ponto. E tem muito a ver com os nossos hábitos, com o nosso jeito de pensar o mundo, com a nossa sociedade de uma maneira geral e, enfim, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um pouco a ver com isso de já está acontecendo, né? Já aconteceu, já... É isso. E eu diria que esse de todas as minhas indicações talvez é a que vale mais a pena, a que mais mexeu comigo nesse momento, a que mais me deixou calma em um certo aspecto e consciente num outro aspecto, assim.
Então, de tudo, se for pra ler um livro desse vídeo, eu leria o Forma de Odiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. E por fim, o último livro que eu queria indicar também é um quadrinho, que é A Gigantesca Barba do Mal. Também é outro que não tem muito a ver com doenças e com vírus e coisas do tipo, mas eu escolhi ele porque o que a gente tem nesse livro é um mundo em que as pessoas não têm barba e certo personagem começa a desenvolver uma barba e isso começa a virar uma questão social e, enfim, a relação dele com a sociedade dele muda muito. E é um livro legal pra gente pensar como a gente se encaixa em sociedade e quando alguma coisa cria um desvio desse padrão, o que acontece, né? Eu acho que a gente está num momento de exceção, a gente está num momento em que as coisas estão desviando de um padrão e aqui é uma tentativa de um ensaio do que pode ser esses desdobramentos, o que pode acontecer a partir disso e eu acho que é importante por causa disso. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações, que alguma seja útil para vocês pensarem sobre coisas que estão incomodando vocês aí nos últimos tempos. E me contem aí embaixo também as indicações de vocês, o que vocês têm lido e pensado e, enfim, o que tem acontecido aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.